Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao seu curso de língua portuguesa voltado para concurso público. Eu me chamo Ilma e hoje nós vamos aprender análise sintática. Vamos começar lá por sujeito e predicado. Isso é o básico para você saber coordenação, subordinação, regência, concordância, tudo isso está dentro da análise sintática. Mas para isso a gente começa lá do básico, a relação do sujeito e predicado, não é verdade? Porque quando você não consegue acertar ali qual é o sujeito da oração, como o verbo se relaciona com eles, quando ele está pós-posto ao verbo, geralmente dá confusão e você erra a análise sintática. Então, eu vou te ajudar para você nunca mais errar. Vamos responder algumas questões também. A primeira coisa que a gente precisa entender é a relação do sujeito e do verbo, tá? Então, se a gente não tem um verbo, a gente não tem oração. O verbo ali que diz se é uma oração ou se é uma frase. Então, se não tem oração, não tem. Se não tem verbo, não tem oração. Vamos ver algumas coisas. Por exemplo, o verbo é o núcleo da predicação, tá? Assim como o sujeito é o núcleo, nós chamamos de sintagma nominal. O verbo é o núcleo da predicação. Ele que vai exigir ali, vai dizer se precisa de outros termos na oração. O verbo vai dizer para você se ele vai precisar de um objeto direto, objeto indireto, um advérbio, é o verbo que diz isso. A referência expressa no verbo chama-se predicado. Isso é muito importante, nós vamos ver na prática. O termo referente desse predicado é o sujeito, ou seja, o verbo sempre se relaciona com o sujeito. A gente vai ver como isso fica, tá bom? Antes da gente mais nada, é muito importante a gente saber a relação desse verbo com os sujeitos, tá? Quais tipos de sujeito existe? O verbo a gente sabe que ele concorda sempre com o sujeito. Às vezes ele fica pós-posto, às vezes ele fica anteposto, tá bom? Quando esse verbo ele fica pós-posto, às vezes acontece, a gente tem o verbo e depois o sujeito. Exemplo, nasceram as filhas de Maria. As pessoas tendem a marcar esse sujeito como objeto e hoje a gente vai aprender a diferença para que isso não aconteça. Mas vamos começar primeiro a saber os tipos de sujeito, tá? Vamos relembrar na realidade. O sujeito simples é aquele que você já conhece, tá? E aí a oração diz o seguinte: indique a classificação do sujeito na oração. A oração é: ocorreu-me uma leve tontura durante a prova. Ocorreu em quem? Está expresso aqui pelo me. Então, você sabe que ocorreu a mim, eu. Podia dizer assim, ó, eu senti tontura na hora da prova. Seria o mesmo, então o sujeito simples já está marcado aqui, tá? Mas o sujeito simples a gente já conhece. A gente vai ter ali um pronome, um nome próprio, um nome comum, alguma coisa ali que vai indicar esse sujeito. Aqui nós temos o me, que indica ali um sujeito simples. O sujeito composto é quando eu tenho dois núcleos no sintagma nominal. Exemplo, quando eu digo Maria e João foram à esquina, quando eu digo eu e ele, quando eu tenho dois núcleos, né? Eu tenho ali um sujeito composto. Isso não é difícil. O que é complicado? Sujeito indeterminado e sujeito inexistente. Porque às vezes você confunde na hora da prova e eu sei. Vamos trabalhar com isso. Vamos ver as relações e depois responder questões que tratam desses assuntos, tá? E vamos ver como eles se relacionam. Vamos lá, ó. O sujeito sem oração é aquele verbo que não pede. O verbo que, lembra que eu disse que o verbo que diz ali se ele vai querer um complemento, se ele vai dizer ali qual vai ser aquela predicação, né? O que vai acontecer na oração. E aí, se o verbo tem verbos que não exigem sujeito. Por exemplo, quando eu digo chover, ninguém vai chover, ninguém vai trofejar. Haver, no sentido de existir, sempre fica no singular. Eu não posso dizer assim, ó, chuvas e tremores. Eu não posso dizer houveram chuvas e tremores. Não, houve chuvas e tremores, porque esse houve aqui, esse verbo haver no sentido de existir, sempre fica na terceira pessoa, sempre no sentido de ele. Ele há, ele haverá, tá? Sempre na terceira pessoa e ele fica no singular. Por quê? Porque ele é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito. Então, fenômeno de natureza, verbo haver no sentido de existir, fazer, como o exemplo, faz frio. Nesse sentido aí, ninguém faz frio, ninguém faz o frio existir. Então, não existe sujeito, tá? Ser, quando eu digo é tarde, são 2 horas também. Passar de mais tempo, já passa das 10 horas, já passa de meia-noite. Nesses casos aí, a gente não tem sujeito. Por quê? Porque eu tô falando de ações que não exigem ali sujeito. Então, toda vez que não exigir ali um sujeito, esse verbo é impessoal.
Então, oração sem sujeito. Existe um caso muito especial que é tratar. Olha só, tudo é uma questão de sentido. Quando eu falo assim, trata-se de assuntos sérios, é uma oração sem sujeito, tá? Por quê? Porque ninguém faz acontecer aquilo. Trata-se. Então, ninguém faz aquela ação acontecer. Diferentemente, quando eu digo precisa de empregados. Quando eu digo precisa de empregado, eu tenho ali um sujeito indeterminado. Porque, olha só, eu preciso de empregado, Maria precisa de empregados, João e Fernanda precisam de empregados. Então, precisar é um verbo que pede um sujeito. Já tratar de trata-se, é sem sujeito. Ou seja, quando é uma ação ou um fenômeno que ninguém pode fazer na natureza, alguma coisa que é com relação a tempo, que ninguém faz acontecer, é impessoal. Toda vez que eu tenho um verbo que necessita ali, ele pede o argumento de uma pessoa, um sujeito que faça aquilo acontecer, ele tem um sujeito. A gente tem que procurar onde é que está aquele sujeito. Essa é para você matar a questão de qualquer concurso. Quando esse verbo ele é intransitivo, geralmente o sujeito fica pós-posto. Então você sempre pergunta a quem. Vamos responder algumas questões para a gente ver essa relação. Tá? Eu vou adiantar aqui para a gente responder algumas questões e a gente volta. Exemplo aqui, vamos lá. Aí a gente volta na questão do verbo. Diz o seguinte: no segundo período do primeiro parágrafo trecho, há necessidade de espaço e prática específica para o funcionamento da nova aparelhagem. Aparelhagem funciona como complemento da forma verbal surgiu, certo ou errado? Olha só, eu trouxe para você o trecho, diz assim: surgiu a necessidade de espaço e prática específica para o funcionamento da nova aparelhagem. Aí você fala assim, tá, depois do verbo eu vou marcar. Não. A primeira coisa que a gente tem que ver em questões assim, vamos voltar lá, é o tipo de transitividade, tá? Eu vou te explicar o tipo de transitividade para a gente responder, tá? Olha só, quando o verbo é transitivo direto, o que é um verbo transitivo direto? Primeiro eu vou explicar. O verbo transitivo é um verbo que pede complemento de nome. O verbo intransitivo é aquele verbo que não pede complemento de nome, pede complemento de advérbio, ou tem ali um advérbio depois dele. Ele está intransitivo. Tem advérbio e não tem nome, intransitivo, tá? Quando eu tenho um verbo de ligação, o que seria esse verbo de ligação? Ele vai ligar a pessoa a uma emoção, um sentimento, uma qualidade. Exemplo, eu estou triste, é diferente de eu falar eu estou andando. Eu estou andando, andando é uma ação, tá? Agora, quando eu digo andar é uma ação, agora eu estou triste é um estado de espírito. Então, quem está triste? Eu. Então, é uma qualidade minha, um estado meu, tá? Então, toda vez que esse verbo indicar estado, ele é de ligação, tá ligando a pessoa a uma qualidade. Ele é bonito, ela é triste, entende? Quando ele é intransitivo, ele é um verbo que acompanha um advérbio. Quando ele é transitivo, ele tem complemento de nome. Exemplo, morreu. Maria morreu. Joana? Fernando? Não. A gente fala Maria morreu ontem, Maria morreu na casa de João, Maria morreu tarde da noite. Advérbio, que marca local, tempo, frequência. Agora, quando eu digo abençoar, vamos ao exemplo de abençoar. Eu abençoei Maria, eu abençoei Joana, eu abençoei a casa. Substantivo. Se o verbo ele pede complemento de substantivo na qualidade de nome, tá? Muito cuidado, porque quando eu digo morreu na casa de Fernando funciona como advérbio, não como nome. Quando eu digo abençoei Maria, abençoei a casa, não é o local, é a casa que eu abençoei. Então, o substantivo na qualidade de nome, ele é transitivo, tá? E a gente vai voltar lá para falar sobre isso. Aí eu tenho aqui, por exemplo, o verbo comprar, que é o verbo transitivo direto. O VTD significa verbo transitivo direto. Ela comprou um livro. Aí você sempre se pergunta, quem? Quem comprou? Quem é essa pessoa aí que o verbo está se referindo? Ela. Ela é o sujeito. Um livro é o quê? Complementa. Tá? O que ela fez? Comprou um livro. Tá? Olha a regra de ouro. Toda vez que eu tiver um verbo transitivo direto, mas a partícula se, significa que esse verbo pode ir para a voz passiva. Tá? Ele está na voz pacífica. Voz passiva, ele pode ir para a voz passiva. Exemplo, comprou-se um livro. Quando eu digo comprou-se um livro, quer dizer que alguém comprou ali, tá? Que significa que esse se, essa partícula SE, é uma partícula apassivadora, tá? A gente vai voltar lá e vai aprender. Aqui é só para você ter uma noção. Vamos agora para o predicado.
Sujeito, continuar falando sobre o predicado, né? Verbo transitivo indireto, VTI. O que é um verbo transitivo direto? Um verbo que pede preposição. Transitivo direto, eu não preciso de preposição entre o verbo e o nome que completa ele. Comprou livro, comprou amor, comprou esperança, comprou uma casa. Esse uma é artigo. Quando eu falo aqui, quando eu uso preposição, por exemplo, de eu gosto de chocolate, eu não posso dizer gosto chocolate. Eu preciso da preposição. Então, verbo transitivo indireto. Lembrando que o verbo quando ele é transitivo, ele pede um complemento de nome, ou seja, alguma coisa que dá nome a alguma coisa. Você sabe que é substantivo, né? É aquilo que dá nome a tudo que nós vemos. Chocolate. Quando eu falo chocolate, você lembra de alguma coisa. Casa. Então, isso que é um substantivo. Ele nomeia as pessoas e os seres e os locais. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente já sabe disso. O mais importante aqui, verbo de ligação. A gente já falou sobre isso. É quando um verbo ali, ele liga o sujeito a uma característica. Ele ser, está, parecer e continuar eficaz. É um verbo de ligação. Exemplo, ele está cansado. Quem está cansado? Ele. Então, eu estou ligando esse verbo aqui, está ligando ele a uma característica, verbo de ligação. E agora, para a gente acertar nossa questão, o que a gente precisa ver aqui? Muito interessante, muito interessante. É que quando o verbo ele é intransitivo, o verbo quando ele é intransitivo, ou seja, quando ele não pede complemento de nome, quando ele não pede complemento de nome, ele pode ter um complemento de advérbio ou não. Por exemplo, Maria morreu. Eu não vou dizer Maria morreu Joana, Maria morreu Alfredo, porque quando eu coloco o nome, ali eu estou chamando o vocativo. Alfredo, você não sabe o que aconteceu, a Maria morreu. É um vocativo. Alfredo, Maria morreu. Maria morreu, Alfredo. Estou chamando essa pessoa que eu estou falando, tá? Mas morreu não pede um complemento, não pede um complemento de nome. Pode ser de advérbio, mas não de nome. Então, toda vez que eu tiver um verbo intransitivo que pede complemento de advérbio, o que é que eu tenho? Eu tenho, geralmente, o sujeito pós-posto ao verbo. Vou dar um exemplo para vocês antes de a gente responder. Aí você vai matar a questão. Olha só, eu já dei, vamos falar de novo. Renascer. Aí eu falo assim, a filha de Maria. Nasceu a filha de Maria. Aí você se pergunta assim, quem nasceu? Aí eu digo a filha de Maria. Tá posto? Dá. Quando você lê aqui, você pensa assim, nasceu a filha de Maria. É complemento. Não. Isso aqui é sujeito, tá? Do verbo. Quem nasceu? As filhas de Maria. Sujeito. E como é que você faz para saber disso? Você se pergunta quem nasceu, de quem aquele verbo está se referindo, tá? E outra coisa que você pode fazer para não errar esse tipo de questões e achar o sujeito é saber se concorda. Por exemplo, nasceu, né? Nasceu a filha. Se eu coloco aqui um S, filhas, o nasceu vira nasceram. Tá? Aí vai ser nasceram as filhas de Maria. O sujeito sempre concorda com o verbo, que você tem que procurar essa relação de concordância. Às vezes, quando a questão não é de concordância, eles tiram ali a concordância para você errar. Mas geralmente concorda. E saber, a terceira coisa que você pode saber para não errar é procurar ali se aquele verbo ele é transitivo. Se ele for transitivo, geralmente ali o sujeito não vai estar pós-posto. Se for intransitivo, vai. Se ele pedir advérbio. Tá? Então você tem que ver, esse verbo pede o quê? Aí você coloca em outro, nasceu ontem, nasceu tarde, nasceu Maria, nasceu Joana, não pode, nasceu Joana, nasceu Maria, não faz sentido. Então ele é transitivo. Chorar, chorou Joana, chorou Maria, não. Eu falo chorou, mas essa Maria, essa Joana, é quem chorou, então é sujeito. Então você fazer essa relação na sua cabeça vai te ajudar a não errar. Então a questão diz assim, ó, surgiu, aí ele dá o complemento assim, as necessidades de espaço e práticas específicas para o funcionamento da nova aparelhagem. Ai, que grande! Mas é um sujeito. Então, nosso gabarito é errado, ele não é complemento. Porque você se pergunta quem? Quem aqui? Quem surgiu? Aí a resposta é que a necessidade de espaço e prática, e assim vai. Então, quem surgiu foi a necessidade. Então, a necessidade é sujeito. Se eu coloco surgiram aqui, vai ser as necessidades. O complemento do verbo não precisa concordar com o verbo. Por exemplo, Maria e João abençoaram a casa. A casa não fica no plural. Mas se eu falo Maria
abençoaram a casa, não pode. Perceba que tem desconcordância. Maria abençoaram a casa, não pode. Maria abençoaram as casas, desconcordando do mesmo jeito. Então, o que a gente precisa saber? Vamos lá, voltando às regrinhas. Procura concordância, com quem esse verbo concorda. Se pergunta quem ali faz aquela ação, quem é aquela pessoa daqui que aquele verbo está falando. E a terceira coisa, procura transitividade, porque se for transitivo, geralmente pode estar aqui pós-posto, tá? Para você não errar. E às vezes é grandão, olha o tamanho desse sujeito. E os complementos dele é enorme. E aí você fica pensando, ai, não deve ser, e é. Porque o sujeito pode ter 1 milhão ali, pode ser 3, 4 palavras. O que ele pode ter apenas um núcleo, tá? O que ele não pode ter? Ter ali repetição. Por exemplo, se eu tenho muitos adjetivos ali, às vezes eu coloco, dependendo do adjetivo, eu coloco vírgula entre eles. Se eu tenho repetição na estrutura sintática, o que seria isso? O português é feito por sujeito, verbo e objeto. Se eu repetir sujeito aqui 2 vezes, dependendo do tipo de sujeito, por exemplo, se eu falo o presidente do Brasil, Lula, o presidente do Brasil, eu tenho 2 sujeitos que se referem a uma pessoa só. Lula é presidente do Brasil, é a mesma pessoa. Eu chamo de aposto, aí eu coloco vírgula, tá? E assim funciona para vírgula. Vírgula não é pausa na fala, a gente vai aprender isso um pouco lá pra frente. Vírgula é pausa sintática. A gente já aprendeu um pouquinho, mas vamos se atentar ao básico, porque esse é o começo. Relaxa, relaxa. A gente vai aprender tudo com calma. Então, nosso gabarito aqui é errado. As necessidades é sujeito de surgiu, tá bom? Outra questão da VUNESP diz assim o seguinte, ó. O pronome o em esta antítese o acalmou. A professora, como é que eu sei que isso é pronome, esse o? Olha só, quando eu digo assim, ó, sua chegada o acalmou. Qual o referente que faz na sua mente esse o? É um de um artigo? É nenhum referente? Artigo não tem referente. Mas pronome tem. Ele se refere a uma pessoa. Quando eu digo o acalmou, você sabe que eu tô falando de alguém que nós dois conhecemos. Tá? Então procura pensar sempre qual é o referente, qual pessoa ali, qual imagem mental esse o faz na sua mente. Se for alguma pessoa, você imagina uma pessoa, então é pronome. Então a gente tem um pronome. Representa o complemento do verbo, tal como ocorre na expressão destacada, na passagem. Ou seja, esse aqui é um complemento direto, tá? Como eu sei que é complemento direto, o pronome o só pode ser complemento direto. Se eu quero um complemento indireto, eu tenho lhe. Tá? Lhe é complemento direto. Significa é igual dizer a ele ou a ela, tá? Lhe. Se eu tenho o, é direto. Esse, por exemplo, sua chegada acalmou Fernando. Sua chegada acalmou Jurema, tá? Agora, se eu quero falar, sua chegada acalmou a ela, sua chegada acalmou a ele, aí seria lhe, entendeu? Então, a gente vai procurar o quê? Um objeto direto. Um verbo transitivo direto, tá? BTD. Vamos lá, vamos procurar. Os delírios verbais me terapeutam. Quem é terapeuta? Você se pergunta. É os delírios verbais, é sujeito, não é nosso gabarito. Sou formado em desencontros. Quem é formado? Eu. Mas em desencontros, eu tenho aqui uma preposição. Lembra lá da regra de ouro. Pediu preposição, tem preposição, transitivo indireto. Sem preposição, transitivo... Desculpa, vamos botar de novo. Verbo transitivo indireto pede preposição. Tem preposição, transitivo indireto. Não tem preposição, transitivo direto, tá? Então, tem preposição aqui, transitivo indireto nesse caso. E nós estamos procurando o verbo transitivo direto. Então, não é nosso gabarito. Passou muitos meses, olha só, muitos. Muitos te vai lembrar o quê? Muitos meses. Advérbio. Morreu tarde da noite. Passou muitas horas. Passou rapidamente. Tudo que marca tempo, frequência, é advérbio. Se você tem dificuldade, é classe de palavra. A gente vai ter um curso de classe de palavra que vai te ajudar muito. Não é nosso caso, aqui é um advérbio, tá? Até que apareceu Flores do Mal. Olha a maldade da banca. Olha a maldade da banca, gente. Flores do Mal é sujeito, mas não tá concordando, porque o Flores do Mal está no plural e apareceu está no singular. Quem apareceu? Flores do Mal. Sempre se pergunte quem. Como eu disse, você tem 3 ali parâmetros para medir. Você olha a concordância, mas nesse caso aqui a pergunta é sobre objeto direto. Aí ele colocou o quê?
um sujeito pós-posto para te enganar. Mas você sabe que não, porque quem faz aquela ação é Flores do Mal. Foi quem apareceu, foi Flores do Mal. Então, por mais que não tenha concordância, é sujeito. Já marca errado, olha a pegadinha, olha a maldade. Então, nosso gabarito é de dado. Olha só. Não encontrava um título para os seus poemas. Esse uma aqui é um artigo. Umas, a, o são artigos. Então, encontrava títulos. O título. Como é que eu posso saber? Existem várias formas. A gente pode ver, testar concordância, a gente pode ver ali esse verbo. Quem encontrava? Ele encontrava, eu encontrava. Mas esse aqui não é a questão. Qual é a questão aqui? Esse verbo transitivo direto, perceba. Encontrei amor, encontrei vida, encontrei esperança. É um verbo que pede um complemento de nome, tá? Então ele é transitivo e ele é direto, porque eu não preciso de preposição. Eu não preciso dizer encontrei de amores, encontrei a amores. Eu até posso dizer, mas ele não pede obrigatoriamente uma preposição. Então nosso gabarito é. Gostou? Já curte, comenta, que a gente vai aprender muito mais. Esse curso é voltado para você. O que você precisa aprender? Fala para mim, escreve aí no comentário, já curte o vídeo, porque isso engaja o canal. E esse conteúdo gratuito vai chegar para mais pessoas, tá? Vamos lá. O que a gente vai aprender agora é concordância. Mas vamos deixar para uma próxima aula? Vamos ficar por aqui hoje. Na próxima aula a gente vai aprender concordância. Concordância verbal, concordância nominal, como isso acontece. Vamos responder questões de concordância e ver agora com nossa base lá de verbo transitivo e transitivo vai ajudar você na hora da concordância, tá bom? Para você não errar mais.